Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriela, eu faço parte da equipe de conteúdo do Master OAB e eu vim dar mais uma monitoria de direito administrativo para vocês. Como vocês sabem, a prova da ordem, a primeira fase, é esse fim de semana agora. Então, antes de começar, uma dica para vocês. Se vocês sentirem muita necessidade de estudar, de rever alguma coisa, não tenta aprender conteúdo novo, revisa para não ficar nervoso, para não dar nada errado. Vocês vão muito bem, pode confiar, vai dar tudo certo, tá bom? Então, na primeira monitoria eu falei com vocês sobre agentes públicos, as formas de provimento e o regime disciplinar. Na segunda monitoria eu falei da intervenção do Estado na propriedade e nessa agora eu vou falar de licitações, só que da mesma forma como a gente fez nas outras, a gente não consegue esgotar o tema. Então a gente vai focar no que mais cai. Vocês vão ver aqui com raio-x. Vou botar aí para vocês. Pode botar o slide, por favor. Direito administrativo. Aí estão os temas que mais caem. A gente viu agentes públicos, a gente viu intervenção do Estado na propriedade privada, que é um pouco chatinho. E licitações, que também é uma matéria que as pessoas têm um pouquinho de dificuldade. E aí, dentro disso, o que mais cai é contratação direta, dispensas e inexigibilidades. E no segundo e terceiro lugar, empatado modalidades de licitações e revogação e anulação. A gente vai falar especificamente e dar um foco maior em contratação direta. E conforme for, se der um tempo, a gente fala de modalidades na Lei 8.666, tudo bem? E aí eu trouxe dispensas e inexigibilidade, que são hipóteses de contratação direta. Como a gente sabe, a administração pública se submete a um dever geral de licitar. Esse dever geral de licitar está previsto lá na Constituição Federal, no artigo 37, inciso 21. E essas licitações, esse dever geral de licitar, é regulamentado pela Lei 8.666. Então, todas as contratações da administração pública, compras, enfim, tudo isso deve ser submetido a um procedimento prévio, que é o procedimento licitatório que a gente já conhece. Só que em algumas ocasiões específicas, esse dever de licitar vai ser afastado. E é isso que mais cai dentro de licitações. A gente vai ver quais são as hipóteses de contratação direta, ou seja, que dispensam esse procedimento prévio, e qual a diferenciação entre cada uma delas, tudo bem? Aí eu trouxe aí para vocês mais explicadinho no slide o que é procedimento licitatório, que a gente não vai entrar nesse mérito, não é importante, não cai muito, a caracterização do procedimento licitatório e as hipóteses de dispensa, que é o que a gente vai ver agora. As hipóteses de contratação direta, elas são divididas em 3. Eu vou botar aqui para vocês. Que são licitação dispensada, licitação dispensável e licitação inexigível. Aqui, eu vou botar aqui para vocês. Nossa, minha letra. Hipóteses de contratação. Como a gente vai ver, tem uma diferença entre cada uma delas. Ou de contratação direta, que são exceções ao dever geral de licitar. Primeira delas é licitação dispensada. E essas hipóteses estão previstas, a licitação dispensada, estão previstas no artigo 17 da Lei 8.666. Tá aí no slide, vocês não precisa se preocupar em copiar. Esse rol previsto nos incisos, nas alíneas do inciso 1º do artigo 17, é um rol taxativo, números clausos, como a gente já conhece, ou seja, só se caracterizada uma dessas hipóteses previstas nessas alíneas é que a licitação vai ser dispensada.
O segundo, a segunda hipótese de contratação direta, licitação dispensável. A gente vai ver especificamente a diferença entre elas. Dispensável. Minha letra não é muito legal, como vocês podem perceber, mas dá. Estão previstas no artigo 24 da Lei 8666. Também é um rol taxativo, números clausos, tá, gente? E a terceira, licitação. Opa. Vamos apagar aqui. Inexigível. Elas estão previstas no artigo 25 da Lei 8666. E esse é um rol exemplificativo, ou seja, não só as hipóteses constantes nesse artigo vão culminar na inexigibilidade da licitação. No final do caput desse artigo fala: as licitações serão inexigíveis quando inviável a competição, em especial quando esse em especial dá pra gente a ideia de que é um rol exemplificativo. Qual a diferença entre cada uma delas? A licitação dispensada é uma obrigatoriedade. Quando verificados requisitos para que a licitação seja dispensada, não vai ter opção para o administrador público, ele vai ter que fazer a contratação direta, ele não vai poder realizar a licitação. Quando verificadas as hipóteses da licitação dispensável, abre-se uma faculdade para o administrador público, ele vai poder ou não realizar a licitação, que é o critério dele. E a licitação inexigível são em casos em que é inviável a competição inerente ao certame, inerente ao procedimento licitatório. O procedimento licitatório é basicamente uma competição entre os particulares interessados em contratar com a administração pública para que a administração pública possa apurar qual é a melhor hipótese, qual é a melhor contratação, qual a melhor contratação para a administração pública. Se essa competição é inviável, não tem por que realizar a licitação. E aí tem como eu disse, é um rol exemplificativo, e aí tem umas hipóteses específicas, só que o administrador público não está vinculado a isso. Podem existir outras hipóteses em que outros casos, enfim, em que a licitação seja inexigível. E aí, a licitação dispensada, como eu disse, obrigatoriedade, ela tem alguns requisitos específicos. Eu botei aí um quadrinho para vocês. Espera aí. É o que eu estava falando agora. Uma licitação dispensável são hipóteses excepcionais de alienação de bens públicos, móveis ou imóveis. Em regra, para alienação vai ocorrer a licitação, só que em hipóteses excepcionais discriminadas nas alíneas, essa licitação não vai ser realizada. Dispensa de licitação são razões de interesse público, são que a administração pública, por alguma razão, seja razões de preço, em razão da pessoa, situações excepcionais, ela dá essa faculdade para o administrador público de não realizar a licitação, e a inexigibilidade de inviabilidade de competição. Aí eu botei para vocês aí, é muito importante que vocês estejam atentos à diferença entre licitação dispensada e licitação dispensável. Na licitação dispensável, verificados de requisitos, que a gente vai ver mais à frente, da licitação dispensada, não pode haver licitação. É diferente da licitação dispensável, são razões de interesse público, mas abre-se uma faculdade para o administrador, ele pode ou não realizar a licitação. Aí eu botei para vocês, basicamente, as razões para dispensa de licitação são essa aqui, licitação dispensável. Como eu disse, são razões de interesse público. Essas hipóteses estão discriminadas nos incisos do artigo 24, só que são muito incisos. Então eu tentei trazer para vocês os principais. São basicamente 4 as razões. Vou botar aqui, diferente. Ó, cadê? 4 razões. Em razão do valor,
situações excepcionais. Nossa, minha letra é difícil. Situações excepcionais em razão do objeto. Tá tudo naquela tabelinha que tá aí. Em razão... Nossa, peraí. Da pessoa. Em razão do valor. Pode botar no slide, por favor. Para outros serviços e compras de valor de até R$80 mil. E para serviços para obras e serviços de engenharia até R$150 mil. Então, pode voltar para mim. A licitação, gente, é um procedimento caro. A licitação no Brasil é cara, demorada. Então, assim, às vezes fica muito custoso realizar uma licitação e é melhor para o administrador público se o valor do contrato em si, porque a licitação é o procedimento prévio ao contrato, se o valor do contrato em si não é irrisório, mas assim, em termos de administração pública, se o valor do contrato em si não é tão elevado, pode ser que a licitação não seja interessante para a administração pública realizar aquele procedimento licitatório. Então, obras e serviços de engenharia de até R$150 mil, observados uns requisitos lá que está no inciso, que está na tabela para vocês. Não, a licitação é dispensável, e para outros serviços e compras até R$80 mil. Então, essas são as hipóteses de licitação dispensável em razão do valor. Situações e tem esse outro inciso, tá, gente? Eu estou falando dos principais aqui, que é o que costuma se saber e que costuma cair nas provas. Em razão de situações excepcionais, aí nós temos duas hipóteses principais: licitação deserta e licitação fracassada. Pode botar no slide que eu trouxe especificadinho isso. Tá aí na tabela, mas eu preferi trazer especificado para vocês. Licitação deserta tá lá no inciso 5º e licitação fracassada tá lá no inciso 7º. Licitação deserta é quando não aparecerem interessados na licitação e a licitação não puder ser repetida sem prejuízo para a administração pública. Como eu disse para vocês, o procedimento licitatório é caro. Então, o que acontece na licitação deserta? A administração pública se submetia ao dever de oral de licitar, realizou uma licitação, não acudiram interessados, não apareceram interessados, e se a administração pública for realizar uma nova licitação, isso vai ser custoso, pode ser prejudicial à administração pública. Então, em razão dessa licitação deserta, da licitação ter restado deserta, a licitação vai ser dispensável. Como eu disse, interesse da administração pública, uma situação excepcional. E a licitação fracassada é quando as propostas apresentadas pelos licitantes forem manifestamente superiores ao praticado no mercado ou forem incompatíveis com os preços fixados por órgãos oficiais competentes e, enfim. Quando os licitantes comparecerem ao procedimento licitatório e as propostas apresentadas por eles forem manifestamente superiores ao praticado no mercado. Só que nesse caso aqui, da licitação fracassada, a licitação vai ser dispensável, só que o contrato firmado vai ter que observar os termos do edital da licitação. Então, ocorreu uma licitação, teve um edital de licitação, que é chamado também de lei interna, teve um edital e os licitantes apresentaram preços manifestamente superiores àqueles praticados no mercado. O que acontece? O procedimento licitatório é custoso, a administração pública não vai realizar um novo procedimento licitatório. Só que o contrato firmado sem a realização de uma licitação prévia vai ter que seguir os termos do edital que orientou a licitação, ok? Então, em situações excepcionais, licitação deserta e licitação fracassada são as principais. Pode voltar lá para o slide para mim, por favor. Aqui, voltar lá para o quadrinho.
Em razão do objeto, tem vários incisos, mas o inciso principal é o inciso 10. Para a compra ou locação de imóveis destinado ao atendimento de finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo a avaliação prévia. Então, essa aí é a principal em razão do objeto. Pode voltar para mim. Em razão da pessoa, quando a administração pública vai contratar com organizações sociais, desde que o objeto do contrato esteja previsto no contrato de parceria. Então, quando a administração... Licitação dispensável em razão da pessoa, quando a administração pública vai contratar com organizações sociais, desde que o objeto do contrato esteja previsto no contrato de parceria, a licitação vai ser dispensável. E outra hipótese em razão da pessoa, de interesse administrativo em razão da pessoa, quando for contratar com ente da federação, da administração indireta ou consórcio, observados os requisitos lá do inciso. Depois vocês deem uma lidinha só nesses artigos 17, 24 e 25, porque tem os requisitos específicos, mas é basicamente isso. Quando vocês verem na questão assim, pô, a administração pública está contratando com uma organização social, já desconfia, pode ser uma hipótese de licitação dispensável. Com consórcio, desconfia, já pode ser uma hipótese de licitação dispensável. Então eu trouxe aí para vocês as principais razões para a licitação ser dispensável. Tá tudo naquela tabelinha discriminadinho. Isso aí a gente já viu também. Você pode botar para mim no slide. Eu trouxe para vocês os requisitos para dispensa. Esses requisitos não são aplicáveis a toda e qualquer hipótese de contratação direta. Eu sublinhei aí para vocês, grifei, que as dispensas previstas nesses dispositivos específicos vão reclamar esses requisitos aí, esses pressupostos, que é a caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, razão da escolha ou do fornecedor executante, justificativa de preço. Gente, justificativa de preço é muito importante. Geralmente, eles cobram uma dessa hipótese de licitação dispensável e pergunta se não precisa de justificativa de preço ou se justificativa de preço é cabível só em hipótese de licitação dispensável e não em licitação inexigível. Justificativa de preço é bastante importante. E o inciso 4º do artigo 26, documento de aprovação do projeto de pesquisa aos quais os bens serão alocados. Isso é mais voltado para o artigo 17. Por quê? O artigo 17 ele vem falando assim, a alienação de bens imóveis da administração pública reclama a licitação na modalidade concorrente, na modalidade concorrência, a autorização legislativa e avaliação prévia dispensada dispensada no caso das alíneas seguintes. Então, em algumas hipóteses dessa licitação dispensada, a gente vai ter a necessidade desse documento de aprovação de projeto de pesquisa, enfim, se relaciona mais com as licitações dispensadas aí. Aí eu vou anotar aqui para vocês os requisitos. Gente, a licitação vai ser dispensada nas hipóteses da alínea, mas em regra, vou até deixar separado aqui. Em regra, a alienação de bens imóveis da administração pública, ela vai ser realizada mediante licitação na modalidade concorrencial. Na modalidade minha letra é bem ruinzinha. Concorrencial. Avaliação prévia. Opa.
Opa, prévia. E autorização legislativa. Só que essa autorização legislativa, se a gente for ler o inciso 1 do artigo 17, a gente vai ver que essa autorização legislativa é específica. É específica para as entidades da administração direta e para as entidades autárquicas ou fundacionais. Eu anotei para a gente ver especificamente, ó, artigo 17, inciso 1. Quando imóveis, alienação de bens públicos imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas fundacionais. Então, autorização legislativa para as entidades da administração direta e entidades autárquicas fundacionais e para todos, inclusive as entidades paraestatais, as empresas estatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade concorrência, dispensada nos seguintes casos. Então, em regra, a alienação de bens públicos imóveis é realizada mediante licitação na modalidade concorrencial, avaliação prévia e autorização legislativa para as entidades da administração direta e fundações autárquicas e fundacionais e é dispensada nos seguintes casos, que são os casos da alínea. Só que, geralmente, em prova não se diz que você saiba especificamente aquelas hipóteses lá, não. É mais isso aqui que eu botei para vocês. E aí, dito isso, que é o que mais cai dentro de licitação nas provas, é o que é importante vocês saberem. Eu falei de licitação inexigível ainda. Gente, a licitação inexigível, como eu falei para vocês, deixa eu tentar dividir aqui. Bem ruimzinho também. A licitação inexigível, como eu falei para vocês, são aquelas hipóteses em que a competição é inviável. E o artigo, ele traz um rol exemplificativo, ele traz as hipóteses principais em que essa competição vai ser inviável, mas podem ocorrer outras situações que inviabilizem a competição. Essas principais hipóteses são fornecedor exclusivo. Então, pode ser que um determinado produto, só um fornecedor, só haja um fornecedor, então não tem por que realizar a licitação, porque a administração não vai conseguir contratar outra pessoa que não aquele particular. Serviços técnicos numerados no artigo 13. Também não é tão importante você saber especificamente serviço, botar aqui entre parênteses, artigo 13 da mesma lei. E profissional do setor artístico reconhecido pela crítica. E aí, já nos próprios termos, a gente consegue entender por que é inexigível a licitação, porque não dá para substituir aquele profissional. Vou botar só profissional do setor artístico. São os incisos 1, 2 e 3. Aí, nos próprios termos, a gente consegue entender por que é inexigível a licitação. Tem determinados profissionais do setor artístico que são substituíveis naturalmente. E aí, agora, dito isso, eu trouxe umas questões para a gente resolver, para a gente ver mais ou menos como é que cai, tá bom? Eu vou botar a questão, vou lendo, enquanto isso vocês vão falando aí do chat qual a alternativa que vocês acham que aí a gente tenta resolver junto. Aí a primeira, pode botar no slide, por favor. Nenhuma proposta foi apresentada na licitação promovida por uma autarquia federal para aquisição de softwares de processamento de dados. Com relação a esse caso, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. Um novo procedimento licitatório deve ser realizado no prazo de até 180 dias do término do procedimento anterior. Letra B.
A hipótese é de licitação dispensada, ainda que ela possa ser repetida sem prejuízo para a administração. Letra C. A hipótese é de inexigibilidade de licitação, desde que a contratação se faça no prazo de até 180 dias do término do procedimento anterior. E letra D. A contratação direta é admitida se a licitação não puder ser repetida sem prejuízo para a administração. E aí, gente, o que vocês acham que é? Vou botar aqui para ver o que vocês acham. Peraí. Ver se alguém respondeu. Nada? Vou botar aqui, então. Gente, nesse caso aí, é a letra D. Ó. Nenhuma proposta foi apresentada na licitação promovida. Nesse começo, a gente já consegue descobrir que foi uma licitação deserta. Mas aí ele continua, por uma autarquia federal para aquisição de softwares, tal. Assinale a alternativa correta. Quando botar assim, gente, já desconfia, licitação deserta. Nenhum licitante apresentou, não foi apresentado, apareceu para competir, não foi apresentada nenhuma proposta. E as alternativas completam, ó. Letra D. A contratação direta é admitida se a licitação não puder ser repetida sem prejuízo para a administração. Perfeito. É definição de licitação deserta. Eu botei um gabaritinho aí para vocês. Por que não é letra C? Não é a hipótese de inexigibilidade? Porque não é que não foi inviável a competição, é que nenhum licitante apareceu. Não é que a licitação se inviabilizou por uma impossibilidade da competição. É licitação deserta mesmo. Por que não é letra B? A hipótese é de licitação dispensada. Gente, se a licitação fosse dispensada, nem ia ter uma primeira licitação. Como eu disse, quando verificados os requisitos para a licitação dispensada, o administrador público não pode realizar a licitação. E o enunciado diz que foi realizada uma licitação e nenhum licitante apareceu. Então, já descarta, não é hipótese de licitação dispensada. E o novo procedimento licitatório deve ser realizado no prazo de 180 dias? Talvez, mas talvez a realização nesse prazo, até a realização em si, sem um novo prazo, poderia ser prejudicial à administração pública. Nesse prazo ainda, como eu disse para vocês, a licitação é um procedimento custoso, não se realiza assim, se divide em fases, tem vários requisitos específicos, então não. Vamos para a próxima? Diante das chuvas torrenciais que destruíram o telhado do prédio de uma Secretaria de Estado, o administrador entende presentes as condições para a dispensa da licitação com fundamento no artigo 24, inciso 4 da Lei 8666, contratação quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares. Submete, então, à assessoria jurídica a indagação sobre a possibilidade de contratação de empresa de construção civil de renome nacional para a construção da estrutura afetada do edifício. Sobre as hipóteses de contratação direta, assinale a afirmativa correta. Então, ele já disse aí que é uma contratação direta. A gente tem que focar mais nas hipóteses em que ela pode ocorrer. Alternativa A. As hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação não exigem justificativa de preço, porque são casos em que a própria legislação entende inconveniente ou inviável a competição pelas melhores condições de contratação. Letra B. A dispensa de licitação, assim como a de inexigibilidade, não prescinde de justificativa de preço, uma vez que a autorização legal para não licitar não significa a possibilidade de contratação por preços superiores aos praticados no mercado. Letra C. Apenas as hipóteses de dispensa de licitação e não as situações de inexigibilidade exigem justificativa de preço, até porque a inexigibilidade significa que somente uma pessoa pode ser contratada, o que afasta a possibilidade de discussão quanto ao preço. Letra D.
A dispensa de licitação não exige justificativa de preço, pois a própria lei prevê taxativamente que não se faça licitação nas hipóteses elencadas. Na exigibilidade, a justificativa de preço é inafastável diante do caráter exemplificativo do artigo 25 da Lei 8666. Eles não botaram assim, enfim, mas da lei. Vamos ver o que vocês responderam? É a ABC. C, B, vamos ver. Tá certinho aí, gente. É letra B mesmo. Pode botar lá no... É letra B mesmo. Por quê? Como a gente viu, lá no artigo 26, vem os requisitos para a dispensa de licitação. Ó, peraí. Vem os requisitos para a dispensa de licitação, ó. Botei o gabaritinho aí para vocês. Essa hipótese, ele mesmo disse que está no inciso 4º. Está no inciso 4º. E aquele artigo 26 que a gente viu, ele traz especificamente em que dispositivos legais que aqueles requisitos vão se fazer exigíveis. E esse inciso 4º entra dentro desses dispositivos legais. Gente, justificativa de preço é necessário sim, na maioria das vezes, porque, como a própria alternativa diz, o fato de não ser realizada a licitação não quer dizer que a administração pública possa contratar por preço superior ao praticado no mercado. Isso é ineficiente, isso contraria os princípios da administração pública. E a taxatividade do artigo 25 em nada impede que se faça uma justificativa de preço, que se faça uma pesquisa, enfim. É letra B. Trouxe aí o gabarito para vocês e o fundamento legal. Certinho? Vamos para a próxima questão, então. Vou botar aqui, enquanto isso vocês vão respondendo aí no chat. A Agência Reguladora de Serviços Públicos, Autarquia do Estado ABC, identificou um imóvel no centro da cidade XYZ, capital do estado, capaz de receber as instalações de sua nova sede. O proprietário do imóvel, quando procurado, demonstrou interesse na sua alienação pelo preço da avaliação da administração pública. Considerando a disciplina legislativa a respeito do tema, assinale a opção correta. Letra A. É possível a compra de bem imóvel pela administração, dispensada a licitação no caso de as necessidades de instalação e localização condicionarem a sua escolha. Letra B. Não é possível a celebração de contrato de compra e venda, pois a única forma de aquisição do bem imóvel pelo Estado é desapropriação. Letra C. É possível a compra do bem imóvel pela administração, mas tal aquisição deve ser obrigatoriamente precedida de licitação na modalidade concorrência. Letra D. É possível a compra de bem imóvel pela administração, mas tal aquisição deve ser obrigatoriamente precedida de licitação na modalidade leilão. Vamos ver aí o que vocês responderam. Letra E. Letra A. Letra A. É A, B, C, D. Vamos ver. Gente, uma galera aí acertou, hein? É letra A mesmo. É possível a compra de bem imóvel pela administração dispensada a licitação, no caso de as necessidades de instalação e localização condicionarem sua escolha. A gente acabou de ver, é a hipótese de licitação dispensável em razão do objeto. É a principal hipótese de licitação dispensável em razão do objeto, inciso 10 do artigo 24. Ó. Quando a administração pública quiser contratar um bem imóvel, quiser comprar um bem imóvel e as instalações dessa sede interessarem a administração, forem para instalação enfim, de sedes, coisas que interessem a administração pública,
desde que o preço seja praticado no mercado e, como o enunciado diz, cadê? Receberam instalações de nova sede, tal, proprietário quando o proprietário demonstrar interesse na sua alienação, pelo preço da avaliação da administração pública. Então a administração pública fez uma avaliação, o proprietário demonstrou interesse por aquele preço, não é necessário a realização de uma licitação. A hipótese de licitação dispensável em razão do objeto. Até porque a administração pública já alcançou o objetivo dela. Ela orçou um preço e o proprietário se interessou naquele preço. Vai ser mais custoso, vai ser ineficiente, vai ser ineficaz realizar uma licitação nessa ocasião. Tudo bem? Uma galerinha acertou aí, gente. É isso mesmo. Botei o gabaritinho para vocês, o fundamento legal. Vamos para a próxima. Vou olhando aqui, vocês vão respondendo aí para mim no chat. Após celebrar contrato de gestão com uma organização social, a União pretende celebrar com a mesma organização contrato de prestação de serviço para a realização de atividades contempladas no contrato de gestão. Com base na hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Letra A. É obrigatória a realização de licitação para a celebração do contrato de prestação de serviço. Letra B. É dispensável a realização de licitação para a celebração do contrato de prestação de serviço. Letra C. É inexigível a realização de licitação para a celebração do contrato de prestação de serviço. Letra D. Não é possível celebrar o contrato de prestação de serviços com entidade qualificada como organização social. Vamos ver aí o que vocês botaram, gente? Qual a alternativa correta? Alguém vai responder? Cadê? Vamos ver? Não? Vou botar lá, gente. Gente, a alternativa correta aí é a letra B. É dispensável a licitação para a celebração de contrato de prestação de serviço. Diz para vocês, o que mais cai, hein? Licitação dispensável em razão da pessoa, organização social com objeto do contrato previsto no contrato com objeto do contrato a ser celebrado previsto no contrato de gestão. Por que não é letra A? É obrigatória a realização de licitação para a celebração. Justamente porque é uma hipótese de licitação dispensável, então é uma faculdade do administrador realizar a licitação ou não. Letra B é a correta. Por que não é letra C? É inexigível a licitação, a realização de licitação, enfim. Não é uma hipótese de inviabilidade de competição. A questão não dá essa informação para a gente, porque não é letra D. Não é possível celebrar contrato de prestação de serviço com entidade qualificada como organização social. Essa letra D não faz nenhum sentido, não tem nem o que justificar. Tudo bem, gente? Vamos para a próxima aí. Botei o gabaritozinho para vocês. O presidente de uma empresa pública estadual, ao assumir a gestão da entidade e realizar uma auditoria no seu patrimônio imobiliário, decide alienar um bem imóvel que se localiza em região extremamente valorizada. Além da demonstração do interesse público que a justifique, a alienação do referido imóvel depende de: letra A, avaliação prévia e autorização. Letra B, autorização do Poder Executivo e registro no Tribunal de Contas do Estado. Letra C, avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência. E letra D, autorização legislativa e licitação na modalidade de leilão. Vamos ver aí o que vocês respondem para mim. Cadê? Tem alguém? Aí, teve um aí que respondeu exatamente. É letra C mesmo, gente. Avaliação prévia e licitação da modalidade de concorrência. Tá aqui no quadro, ó. Eu botei para vocês.
Por que não é exigida a autorização legislativa? O enunciado diz pra gente o quê? O presidente de uma empresa pública estadual. Não se trata de uma entidade da administração direta e não se trata de uma fundação autárquica. Não se trata de uma fundação autárquica nem administração direta. São só esses dois requisitos aqui, licitação na modalidade concorrencial e avaliação prévia. Letra A, avaliação prévia autorização legislativa, tenta dar uma confundida aí. Autorização legislativa, como eu disse, só se fosse entidade da administração direta ou fundação autárquica ou autarquia normal. Autorização do Poder Executivo e registro do Tribunal de Contas do Estado, nesse caso não faz o menor sentido. Autorização legislativa e modalidade e licitação na modalidade de leilão, não exige autorização legislativa e a modalidade correta é concorrência. Tudo bem, gente? Então, é basicamente isso que cai das hipóteses de contratação direta. A gente passa rapidinho agora a modalidade de licitação, tem hipóteses específicas, tem aqui uns requisitos específicos, só que não é muito importante que você saiba especificamente quando cada um deles vai se encaixar. A gente vai ver o que é importante vocês saberem aqui. Não tem apagador? Eu tenho. Apagar aqui, gente. Vou tentar botar pra vocês rapidinho. Enquanto eu vou apagando, eu vou falando pra vocês aqui. As pessoas costumam confundir um pouquinho as modalidades de licitação com os tipos de licitação. Não é a mesma coisa, gente. As modalidades de licitação, elas dizem respeito ao procedimento licitatório. Como vai se dar o rito da licitação. E os tipos de licitação, eles dizem respeito aos critérios de julgamento. Os critérios de julgamento, menor preço, técnica e preço, melhor técnica, isso são os tipos de licitação, isso não cai muito. Modalidades de licitação dizem respeito ao procedimento. E são elas. Tá aqui pra vocês? Eita. Concorrência. Tomada de preço. Tá aí já no slide, vocês não precisam copiar. Convite. Concurso. Leilão. E pregão. Essas 5 primeiras estão previstas na Lei 8666. E essa aqui, modalidade específica para contratação, para compra de bens, contratação de serviços comuns, na Lei 10.520, 2002. Não tá muito legal, mas enfim. São essas as modalidades de licitação. Pode pôr no slide, por favor. Aí eu trouxe mais ou menos uma definição para vocês, que é basicamente a definição legal. Concorrência. Na concorrência podem participar quaisquer interessados que na fase inicial de habilitação e preliminar comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital. Na tomada de preços participam os interessados devidamente cadastrados ou que atendam a todas as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas. No convite participam interessados do ramo pertinente ao objeto que se quer contratar. No concurso participam quaisquer interessados para a escolha do trabalho técnico, científico ou artístico, então é um trabalho específico, não pode ser qualquer objeto da contratação. No leilão, participam quaisquer interessados para a venda de bens, nesse caso aí não é a administração pública que está se utilizando de um serviço ou de um bem do ente particular, no caso a licitação está alienando alguma coisa
que pertence a ela, está no domínio dela, ó, participam quaisquer interessados para a venda de bens, móveis, inservíveis para administração e pregão para aquisição de bens e serviços comuns. Essa é uma modalidade específica prevista lá nessa lei específica também, 10.520 de 2002. O que é importante a gente saber, gente? Está aí no próximo slide. São critérios de valor para a escolha das modalidades de licitação. Então, no artigo 23, tem critérios específicos para a escolha das modalidades: concorrência, tomada de preço ou convite. E aí a gente tem duas classificações, ó. Vou botar aqui para vocês. Obras e serviços de engenharia. Obras. Eles estão no inciso 1. Aí tem 3 alíneas lá, e serviços de engenharia. Nossa. E compras e demais. E demais serviços. Que a gente tem aí. Eu botei para vocês os valores, mas eu vou dizer. Obras e serviços de engenharia, inciso 1. No convite, até 150 mil. Até 150 mil, a gente vai ter a modalidade específica do convite. Na tomada de preço, a gente vai ter até 1.500.000 e na concorrência, acima de 1.500.000. Para compras e demais serviços, a gente vai ter o convite para até 80 mil, a tomada de preço para até 650 mil e a concorrência para 650 mil em diante, acima de 650 mil. São valores meio chatinhos, mas, enfim, eu acho que isso aí dá para gravar um pouquinho. Com isso, a gente já mata, basicamente, as questões relacionadas a esse tema. Aí eu botei, você pode botar no slide, por favor. Eu botei um ponto que eu achei importante, são vedações relacionadas à escolha da modalidade das licitações, que não é uma escolha livre, é uma escolha vinculada à lei. Então, artigo 22, no parágrafo 8º, artigo 22 traz essas 5 modalidades e no parágrafo 8º vem dizendo que é vedada a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação das referidas nesse artigo. Então, uma determinada contratação da administração pública, eles não podem criar uma modalidade nova para a contratação daquele serviço e eles também não podem dizer, olha, nós vamos contratar metade do serviço com a modalidade concorrencial e metade do serviço com a modalidade leilão. Não pode. Metade do serviço tomada de preço, metade do serviço modalidade concorrencial. Não pode, tem que ser a mesma modalidade. E outra vedação aí, ó, artigo 23, parágrafo 1º, as obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas a melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado, a ampliação da competitividade sem perda da economia de escala. Então, o que acontece? Se for necessário o parcelamento da obra ou serviço, enfim, do que for contratado para a administração, para a realização de mais de um procedimento licitatório, tem que ser o mesmo procedimento licitatório, 2 convites, 2 concorrências, 2 leilões, só que desde que sem perda da economia de escala. Então, se precisar ser dividido, não podem ser modalidades distintas. E mesmo assim, em ocorrendo em modalidades iguais, essa divisão não pode se dar com perda da economia de escala, ok? Esse é o ponto importante que eu queria trazer. Agora a gente resolve umas questõezinhas aí de modalidades de licitações. Eu vou lendo enquanto vocês respondem para mim no chat. O Estado Y resolveu realizar licitação com fundamento na Lei Federal 8.666 para a contratação de obras de engenharia e a construção de um hospital.
Consultada a Procuradoria, ela indica que a modalidade que deverá ser adotada é a tomada de preços. Com base no caso acima, assinale a afirmativa correta. Letra A. Se a modalidade deve ser tomada de preço, pode-se presumir que a obra foi orçada em até R$1.500.000. Porém, nada obsta que se opte por utilizar as modalidades concorrência ou convite, pois ambas são modalidades mais amplas de licitação, que é a tomada de preço. Letra B. É possível desmembrar a referida obra em duas ou mais e realizar licitações na modalidade convite, mesmo que, com isso, viesse a perder a economia de escala decorrente da sua realização integrada. Letra C. Na tomada de preços, qualquer interessado que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovar possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto, poderá dela participar. E letra D, na modalidade tomada de preços, o Estado somente receberá propostas dos licitantes que estejam devidamente cadastrados, permitindo-se, porém, o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Gente, vamos ver aí qual vocês responderam, o que vocês acham que é. Nada. Vou responder para vocês então. Gente, nesse caso aí é a letra D. Botei o gabaritinho aí para vocês. Olha o que diz o enunciado. Contratação de obra de engenharia para construção de hospital, tal. Já diz que é a modalidade de tomada de preços. Por que não são as outras alternativas? Letra A. Se a modalidade deve ser tomada de preço, pode-se presumir que a obra foi orçada em até R$1.500.000, ok, se enquadra na escala de preço, mas o resto, pois em R$1.500.000, porém nada obsta que se opte por utilizar uma das modalidades, concorrência ou convite, pois ambas são modalidades mais amplas de licitação que a tomada de preço. Completamente errado. Primeiro que convite não é uma modalidade mais ampla de licitação que a tomada de preços. E segundo, que não poderia ser escolhido o convite. Por quê? É até 150 mil. Então, letra alternativa A está errada, não se enquadra na escala de preços aí convite também. Letra B. É possível desmembrar a referida obra em duas ou mais e realizar a licitação da modalidade convite? Mesmo que, com isso, viesse a perder a economia de escala decorrente de sua realização integrada. Como a gente viu, se enquadra na vedação lá do artigo 23, em parágrafo 1º. Não pode perder a economia de escala decorrente da realização integrada, gente. Mesmo que realizasse na mesma modalidade de licitação. Se perder essa economia de escala decorrente da realização integrada, não pode. Letra C. Na tomada de preço, qualquer interessado que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovar possuir... Gente, definição da modalidade concorrencial, não é essa. Tá igualzinho a definição da modalidade concorrencial. E a letra D, exatamente a definição da modalidade de tomada de preços é a nossa alternativa correta, tudo bem? Vamos para a última questãozinha. Vou botar aí para vocês vão respondendo lá no chat para mim. A administração pública estadual pretende realizar uma licitação em modalidade não prevista na legislação federal. Nesse caso, é correto afirmar que, letra A intenção é viável, pois o Estado tem ampla competência para legislar sobre licitação. Letra B. A intenção somente é viável caso seja realizada a combinação de modalidades de licitação já previstas na Lei 8.666. Letra C. A intenção não é viável por expressa vedação da Lei 8.666. E letra D. A intenção é viável por expressa autorização da Lei 8.666. Gente, alternativa aí, letra C. A intenção não é viável por expressa vedação da Lei 8.666. Como a gente viu, tá aí o gabarito para vocês, como a gente viu
no artigo 22, parágrafo 8º, está dizendo que não podem se misturar as modalidades de licitação e também não pode ser criada uma nova modalidade de licitação. Então, se não está prevista lá na Lei 866, ele não pode fazer nenhuma dessas duas manobras. A intenção não é viável por expressa vedação. Acabamos aqui, gente. A gente acabou de ver as modalidades de licitação e as hipóteses de dispensa e inexigibilidade, que são os temas que mais caem dentro de licitações. Tudo bem? Vocês vão muito bem na prova, muito boa sorte, descansa e não tenta absorver mais conteúdo novo. Se tiver que estudar, só revisem, tudo bem? A gente fica por aqui, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.